Ontem nós falamos sobre arrebatamento da igreja. E eu mencionei para vocês duas passagens bíblicas muito importantes para poder a gente falar sobre arrebatamento. A primeira, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 19. E lá nós aprendemos que a igreja será arrebatada para encontrar Jesus nos ares. Os mortos ressuscitam primeiro e nós, os vivos, no momento do arrebatamento, subimos juntos para encontrar com Cristo. Vimos que a base para se crer nisso é a palavra de Deus. Nós vimos que assim como Jesus morreu e ressuscitou, se tornando a primícia daqueles que morrem e ressuscitam, a partir da morte e da ressurreição de Jesus, está destinado a todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, que morrer também ressuscitará para a vida eterna. Muito bem. Nós vimos também a passagem em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. E lá nós aprendemos uma outra verdade muito importante. Qual verdade? Em 1 Coríntios 15, versículo 51 em diante, esse texto de 1 Coríntios completa a passagem de 1 Tessalonicenses. E lá nós vamos aprender a duração do arrebatamento. Abrir e fechar de olhos. 5 a 7 milésimos de segundo. É o tempo que vai durar o arrebatamento da igreja. Nós vimos também que no momento do arrebatamento nós seremos transformados. Nosso corpo será transformado de mortal em um corpo imortal. De um corpo corruptível num corpo incorruptível. Ou seja, teremos um corpo não mais sujeito à velhice, a doenças e à morte. Mas receberemos um corpo glorificado. E então estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Essa é a realidade, a doutrina acerca do arrebatamento da igreja. Agora, eu entro aqui num outro ponto muito importante. Quando a igreja será arrebatada? Nós temos bastante gente que já está entrando aí, mas que pena que muitos irmãos não chegaram ainda. Mas depois vão poder assistir. Vejam, aí fica a questão. Quando a igreja será arrebatada? Vejam, tem muitas pessoas que confundem. Inclusive eu estava vendo até um vídeo de um outro pastor, de dois pastores, que ministrando sobre escatologia, eles disseram categoricamente que a igreja passará pela grande tribulação. É a visão deles, e eles inclusive afirmando que a ideia de arrebatamento, por exemplo, antes da grande tribulação é coisa moderna, é coisa nova, é influência de seitas falsas e por aí vai. Irmão, eu não quero que você entenda essa doutrina pela visão da Assembleia de Deus, a visão da Igreja Batista, a visão da Presbiteriana. Não. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque não importa o que eu penso, não importa o que pastor fulano pensa, é a Bíblia que tem que falar. Lembre que, irmão, para mim é um desafio ministrar para vocês isso. Por quê? Jesus diz no final do Apocalipse que aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa dessa profecia, Deus vai tratar com ele. Então é muito sério para mim sentar aqui para ministrar sobre esses assuntos para vocês. Há uma cobrança muito grande de Deus em cima de mim se eu falhar na tarefa de ser fiel na interpretação da Bíblia, trazer o verdadeiro evangelho. Então é muito importante ter muita certeza e falar com muita clareza para vocês. Agora vamos lá. Qual texto, que passagem bíblica vai nos ajudar a entender isso? Esse é o pulo do gato. Isso é uma sine qua non, é uma condição indispensável para você poder entender a questão do arrebatamento da igreja. Eu repito uma coisa que eu falei no primeiro vídeo. Quando as pessoas estudam o Apocalipse, o grande problema delas é que elas pegam o Apocalipse e transformam em elos soltos de uma corrente, começam a discutir números, símbolos, cores, e profecias, e olham para elas sem trazer uma coesão. Tem uma passagem bíblica que vai fazer toda a diferença no nosso estudo para podermos definir e entender quando a igreja será arrebatada. Tem um texto que é imprescindível e eu vou ler com vocês agora essa passagem. Eu imagino que alguns que estão me vendo agora já até imaginam que texto é esse. Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Eu quero convidar você a ler comigo o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel,
capítulo de número 9, versos 24 ao 27. Eu vou ler sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, versos 24 ao 27. Antes de eu ler o texto aqui, o pessoal está chegando e vamos chegando, gente, vamos chegando. Olha só, entendam, essa passagem de Daniel, o fundo histórico dela é o seguinte: o povo de Israel está no cativeiro. Dos babilônios, o governo agora passou para os medos e persas. E Daniel entende pelas profecias que o tempo dos 70 anos de cativeiro havia se cumprido. E ele agora vai orar, jejuar, clamar a Deus pela libertação do seu povo. E então Deus vai enviar o seu anjo para falar com Daniel. E quando Deus vai falar com Daniel, Deus vai falar não apenas da restauração daquele tempo, daquele momento para Israel, mas também do futuro da nação. Também o futuro do mundo. E Deus vai trazer isso numa profecia de 70 semanas. Não são semanas de dias, são semanas de anos proféticos. Olha o que a Bíblia vai mostrar para nós aqui. Eu vou ler todo o texto, é um texto curto e vai ajudar muito a gente a poder entender isso aqui. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Diz a palavra de Deus assim, olha: 70 semanas estão determinadas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vejam. Olhem bem para mim, prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Quando a gente traz Daniel 9, 24 ao 27 para o nosso estudo sobre Apocalipse, quando a gente traz Daniel 9, 24 ao 27, as 70 semanas de Daniel, e eu vou procurar ser o mais simples possível para qualquer pessoa que está comigo agora aqui participando dessa ministração, todo mundo poder entender esse assunto. Quando a gente traz Daniel 9, 24 ao 27, as 70 semanas de Daniel, para o nosso estudo sobre arrebatamento da igreja, fica nítido, fica claro responder uma questão. Porque qual é a grande questão quando a gente estuda o livro do Apocalipse? Quando a gente estuda a Bíblia, o que é para a igreja? O que é para Israel? O que é para o mundo? Saber separar o que é para a igreja e o que é para Israel, o que é para o mundo. Essa é a grande questão que muita gente tem. Quando a gente traz a profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27, fica nítido e claro o papel da igreja e de Israel dentro desse quadro profético. Esse é o ponto. Se a gente estudar as profecias como elos soltos de uma corrente, você não entende nada. Agora, quando você traz a profecia das 70 semanas para o nosso estudo, aí muda tudo. E você começa a entender claramente o papel de Israel e o papel da igreja dentro dessa profecia. Vamos entender isso aqui. Deus vai dizer para Israel que 70 semanas proféticas estão determinadas sobre Israel, sobre o teu povo, Israel, sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Aí ele vai dividir essa profecia em 3 etapas. Primeiro 7 semanas, depois 62 semanas. Agora olha só, essas 2 primeiras partes da profecia, 7 semanas, elas vão começar, a primeira parte dessa profecia, 7 semanas, vai começar em Neemias, capítulo 2, restaurando Jerusalém, cerca de 445 a.C. Depois a Bíblia diz 62 semanas, ou seja, dando um total de anos aqui, primeiro 7 semanas, 49 anos.
62 semanas, 434 anos. Ou seja, um total de cerca de 483 anos. Ou seja, as duas primeiras partes dessa profecia, 7 semanas, depois 62 semanas, juntando tudo, 69 semanas. 69 semanas das 70 vai culminar com o quê? A profecia se cumpre com a restauração de Jerusalém e de Israel no seu lugar. E a Bíblia diz, em tempos angustiosos, sim, porque eles foram restaurados, mas estavam subjugados pelo Império Romano. Aí, fala do Messias. Ou seja, é o período que vai culminar com o quê? Com a vinda de Cristo ao mundo como homem, nasce aqui, cresce, morre na cruz depois de cumprir o seu ministério, morre e depois ressuscita dentre os mortos. Aí a Bíblia diz que o Messias será tirado. Aí, olha bem, olha que incrível. Pensa, 70 semanas, 7 semanas cumpriu. Jerusalém foi restaurado, Israel voltou ao seu lugar. 62 semanas, com 7, 69, cumpre aonde? Culmina com o quê? A vinda do Messias, vem, cumpre seu ministério terreno, morre e ressuscita na cruz como expiação, em caráter de substituição em nosso lugar, volta assunto ao céu, o Messias é tirado. Então vejam, das 3 etapas das 70 semanas, 7 cumpriu, 62 cumpriu, só faltou o quê? Uma. 7 mais 62, 69 semanas. Já cumpriram. Só falta uma última semana da profecia de Daniel das 70 semanas. 7 anos. Essa última parte da profecia, essa última semana da profecia, é Apocalipse capítulo 4 em diante. Deus vai dar a Daniel a mesma visão ou revelação que dá a João na ilha de Patmos. Com que diferença? A João, diferente de Daniel, porque Daniel recebe uma revelação breve, sintetizada, resumida, sobre a última semana. Enquanto que a João, Deus dará uma revelação detalhada. Quando Daniel recebe as revelações, Deus diz o quê? Fecha o livro, sela, porque não é para agora, é para muitos dias. Cerca de 500 anos depois, Deus vem a João e diz, é a última hora. Deus diz, a trombeta vai soar. Deus diz, olha, acabou, não há mais tempo. Então vejam, Deus dá a Daniel, na profecia das 70 semanas, a última semana, que não se cumpriu ainda, é justamente Apocalipse capítulo 4 em diante. Ou seja, a última semana da profecia de Daniel das 70 semanas culmina com o quê? Com um príncipe que virá e entrará na cidade. Ou seja, está falando do anticristo, que firmará uma aliança com muitos e que será quebrada no meio dos 7 anos, 3 anos e meio. Agora, olha só, quando a gente traz essa profecia das 70 semanas para a ideia do arrebatamento, aí você olha e diz, aonde é que a igreja aparece aqui? Simples. A igreja está vivendo hoje justamente o intervalo do final dessa última semana, 69. Pum, acabou a 69. Messias é tirado. E nós estamos vivendo agora o intervalo do Messias é tirado, quando finda 69 semanas. E a gente está vivendo um intervalo que já dura 2000 anos, que em Hebreus é chamado de tempo dos gentios. Essa vírgula, esse ato na profecia, é o tempo da igreja. É o tempo que vai se cumprir o que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, os gentios recebem o Evangelho, a igreja vai crescer, é o corpo de Cristo espalhado pela terra. Então, entenda o que eu vou explicar para você. A última semana da profecia e a vinda do anticristo é precedida pelo intervalo profético, chamado tempo da igreja, tempo dos gentios. E esse tempo é o nosso tempo, o tempo da igreja. Agora vejam, o que nós chamamos de tempo, dentro da profecia, dentro da Bíblia, o nosso tempo é só uma vírgula.
é só uma pausa rápida para uma grande profecia. Significa que o que há de vir virá e não tardará. Agora entenda o que eu vou explicar para você. Quando a gente olha as 70 semanas de Daniel e encaixa com Apocalipse, porque a última semana aparece no verso 27 aqui, do capítulo 9. Eu vou ler novamente para você, olha o que diz. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Entendam, essa última semana aqui da profecia ainda não aconteceu. 69 semanas já se cumpriram. Israel restaurado, Jerusalém restaurado naquele tempo, e depois Jesus vem, morre, ressuscita, cumpre seu ministério terreno e o Messias é tirado. 69 semanas se cumpriram. A última semana, Daniel recebe a revelação sintetizada, breve. Deus dá a João, capítulo 4 em diante do Apocalipse, a mesma revelação, só que detalhada, porque é o tempo da revelação. Aí, a igreja está vivendo esse intervalo. Aí eu te pergunto, como é que então a gente entende o arrebatamento da igreja? Vejam, quando a gente traz a profecia das 70 semanas de Daniel para o quadro profético, para Apocalipse, para perguntar, Jesus, quando é que a igreja será arrebatada? Veja, no verso 24 ele diz, 70 semanas estão, Daniel, determinadas sobre o teu povo, ou seja, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Ou seja, a igreja não é alvo dessa profecia. A igreja aparece aqui por inferência. Irmão, eu não estou aqui trazendo opinião, trazendo aqui, isso aqui é a visão moderna, isso aqui tem só 150 anos que se... Não, eu não estou aqui influenciado por heresia, ou por seita, ou por A ou por B. Irmão, Deus não me chamou para ser eco de ninguém. Deus me chamou para ser uma voz. Eu estou aqui para dizer para vocês que, olhando texto com texto, vejam, quando a gente olha para essa passagem aqui, fica nítido que a igreja não passará pela grande tribulação, como alguns pseudo-teólogos afirmam. A igreja não passará pela grande tribulação. Por uma razão óbvia, a igreja não é alvo da ira de Deus, a igreja não é alvo dessa profecia. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja foi salva pela graça. Quando a gente olha para Daniel 9, 24 e 27, fica claro que a grande tribulação, que aparece aqui em Daniel como a última semana das 70 semanas, é uma profecia que tem a ver com Israel e com o mundo, e não com a igreja de Jesus. Percebe? Quando a gente traz as 70 semanas de Daniel para o nosso estudo, cai por terra a ideia de que a igreja será arrebatada no meio ou no fim da grande tribulação. E eu vou dizer mais para você, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Olha bem, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Se eu afirmar para você agora, que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, 3 anos e meio, no final dos primeiros 3 anos e meio, como alguns afirmam, tem até filme que mostra um pouco isso, tal, filmes antigos cristãos. Se eu afirmar para você que a igreja será arrebatada apenas no fim da grande tribulação, como alguns defendem, eu acabei de afirmar para você que eu sei quando será a volta de Jesus. A única forma de afirmar para você que está me ouvindo agora e me vendo que eu não sei quando será o arrebatamento da igreja é dizendo que ele será antes da grande tribulação. Se eu afirmar que ele será no meio ou no fim, eu estou dizendo para você e afirmando que sei quando será, no meio da grande tribulação ou no fim. Só tem um jeito de eu dizer que não sei quando será o arrebatamento, antes da grande tribulação. Agora que a gente começa a entender isso, eu vou mostrar a vocês alguns textos bíblicos que corroboram e mostram nitidamente como o que eu estou dizendo para você é verdade. Eu vou partilhar com vocês, eu vou até ler aqui alguns textos da Bíblia junto com você para poder te mostrar isso aqui. Se quiserem anotar os textos, você que está ao vivo aí comigo, não as pessoas que vão ver depois, que esse vídeo depois de alguns minutos que tiver aqui eu vou apagar, vai ficar lá no YouTube. Inclusive quero pedir para vocês, quem de vocês aí não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreve lá, gente.
PR de pastor William Barros. William com M de Maria. William Barros. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Participa com a gente. Olha só, eu vou dar a vocês alguns textos da Bíblia, para vocês poderem ver o que eu estou dizendo para vocês aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Jesus vai dizer o que para a igreja de Filadélfia? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Ele não diz guardar na tentação, ele diz guardar da hora da tentação. Ele não vai preservar durante, ele vai livrar de. Outro texto tremendo, vou mostrar para vocês aqui. Olha só o que diz Lucas capítulo 21, Evangelho de Lucas. Se você puder abrir sua Bíblia aí, ó, Lucas capítulo 21, eu vou ler para você aqui, ó. Lucas capítulo 21, versículos 34 ao 36. Lucas 21, versos 34 ao 36. Olha como é que a Bíblia é linda, irmãos. Olha o que disse Jesus. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Verso 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Verso 26. 36, olha o que diz. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas. Evitar todas estas coisas. Ou seja, que hão de acontecer. Ou seja, ele está dizendo aqui sobre os juízos que acontecerão na terra. Aí ele vira para a igreja e diz o seguinte: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais ávidos e dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Estar aonde? Onde é que a igreja vai estar nesse momento? Ele diz, e de estar em pé perante o Filho do Homem. Ou seja, no céu, naquele momento, no momento da grande tribulação. Lucas 21, versículos 34 a 36, anota aí. Olha como é que a Bíblia deixa claro isso para nós. Agora eu vou dar outro texto para vocês tremendo. 1 Tessalonicenses. Se você puder abrir sua Bíblia, eu vou ler com você aqui. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Olha aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Olha o que diz a Bíblia. Isso aqui é lindo, irmãos. Porque eles mesmos anunciam a nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Olha o que diz o verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Olha que lindo. A saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da ira futura. Ou seja, ele diz que a igreja será livre da ira vindoura. A igreja não foi feita para passar pela grande tribulação. A igreja será livre da ira futura. Está na palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Eu vou dar a vocês um outro texto ainda, a pá de cal aqui, sobre essa questão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se você puder abrir sua Bíblia aí, ó, capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 8 e 9. Olha o que diz a Bíblia. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Verso 9. Porque Deus não nos... Olha só, irmão, é a palavra que está dizendo, não é eu. Ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em todo momento que os juízos de Deus são profetizados, que vão chegar, é dito que a igreja não vai passar por eles. Aí fica a questão, que aí é o ponto onde muita gente tem dúvida. Ah, pastor, mas aí, e a questão, aquela coisa que a Bíblia diz, como um relâmpago que sai do Oriente, se move no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem, todo olho o verá. Como é que eu entendo isso? Prestem bem atenção que eu vou explicar a vocês. Jesus veio uma vez, morreu na cruz,
cumpriu Isaías 53, sem parecer nem formosura, homem de dores, experimentado nos trabalhos, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos. Pá, cumpriu. Cumpriu Daniel 9, versículo 24 ao 27. Messias é tirado. Nós vimos em 1 Tessalonicenses que a igreja vai encontrar Jesus nos ares. Nós vimos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que será em 5 a 7 milésimos de segundo, abrir e piscar de olhos. Será muito rápido. Então, entenda o que eu vou explicar a você. Muito simples para entender isso. Como é que você entende essas diferenças de vinda de Jesus? Rápida, lenta, todo olho verá. Entenda o que eu vou explicar. A volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, será em duas fases. Eu vou repetir, duas fases. A primeira, ele virá para a igreja. A segunda, ele virá com a igreja. A primeira, ele virá nas nuvens. A segunda, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, que ficará plano, e ele vencerá o anticristo com seus confederados e implantará seu reino milenial. Na primeira, será num abrir e fechar de olhos. A segunda será lenta, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Na segunda, ele virá dos céus, arrebata a igreja e leva-nos para as bodas do Cordeiro. Na segunda, ele descerá do céu, com a igreja, com seus anjos, e todos o verão naquele tempo. Então vejam, a volta de Jesus será em duas fases. A primeira, ele virá apenas nos céus e arrebatará a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Na segunda, ele vem com a igreja depois das bodas do Cordeiro e vem implantar o seu reino na terra. É isso que a Bíblia diz, é isso que a palavra mostra. A igreja não passará nem pela metade da grande tribulação e a igreja não passará por toda a grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E eu vou te mostrar mais um texto para mostrar como isso é claro na Bíblia. Apocalipse capítulo 4, que é a continuação de onde eu parei ontem com vocês. Olha o que diz. Pega a Bíblia aí, se você pode. Apocalipse capítulo 4. Olha o que diz. Versículo 1. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Olha o que diz. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Verso 2. E logo fui arrebatado em espírito. Olha só. Eu vou mostrar um detalhe que muita gente que estuda Apocalipse nunca percebeu. Capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, João recebe as revelações na ilha de Patmos. Ele está na ilha de Patmos. Capítulo 4, João é arrebatado ao céu. E vai continuar recebendo as revelações de Deus no céu. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a igreja vai aparecer no livro do Apocalipse. Eu vou dar para vocês um número. 19 vezes. Se quiser anotar, anote isso. Do capítulo 1 ao capítulo 19, a igreja aparece 19 vezes. Quando João aparece sendo arrebatado ao céu, João é um tipo da igreja que será arrebatada antes da grande tribulação. Porque a partir daqui, a igreja não aparece mais. A igreja só aparece novamente no final do Apocalipse para fazer o convite ao pecador para se converter. Ou seja, a igreja é arrebatada assim como João é arrebatado antes de Deus dar a ele as revelações sobre a grande tribulação. Esse é o ponto. Isso é tremendo aqui. Então vejam, quando a gente traz Daniel 9, 24 ao 27, as 70 semanas de Daniel, a gente consegue responder o que é para a igreja e o que é para Israel. Para Israel, a Bíblia diz, versículo 24, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua cidade.
Israel e Jerusalém. 70 semanas proféticas. Duas partes se cumpriram. 7 semanas, 62 semanas. Ou seja, Israel restaurado e o Messias vem, faz a sua obra e é levado assunto ao céu. Estamos vivendo um intervalo de 2000 anos que já dura entre a penúltima e a última. 69 para 70. Versículo 27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ou seja, só falta uma semana para cumprir a profecia das 70 semanas de Daniel. Essa última semana que está no verso 27 de Daniel 9, 24 ao 27, é justamente Apocalipse, capítulo 4 em diante. Daniel recebe uma revelação pequena, breve, resumida. João, detalhada, porque é o tempo da revelação. Quando a gente olha para a profecia, fica nítido que as 70 semanas, ou seja, a grande tribulação, que é a última semana, ou seja, está dentro das 70 semanas, não é para a igreja. Aí a gente vai entender por que a Bíblia diz que há somente um que resiste até que do meio seja tirado. Eu já vi pessoas afirmarem que esse texto fala do Espírito Santo. Mas lembrem, o Espírito Santo é Deus. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Inclusive, eu já vi pessoas dizendo que a Bíblia perderá o valor durante a grande tribulação. Ou seja, o Espírito Santo sairá da terra. Isso é impossível. Você abre a Bíblia no Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, e diz o quê? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, aonde você abre a Bíblia, você abre no início de tudo, já está lá o Espírito Santo. Ele é onipresente. Ele não é tirado, ele é quem tira. Olhe bem para mim o que eu vou dizer para você agora. As coisas que nós estamos vendo acontecer agora não tem volta. Haverá uma resistência. Eu vou falar com muito cuidado e devagar para você entender. O que nós estamos vendo agora será implantado. Não há volta. Veja, o Brasil é um país soberano. Mas agora a gente só ouve falar o que nessa crise de coronavírus? Ah, a OMS disse isso, a OMS disse aquilo. Ou seja, na tese somos soberanos. Mas uma visão global já domina a mentalidade da política, já domina o ser humano. O mundo já está preparado para tudo isso. Eu vou trazer coisas aqui amanhã incríveis, vou falar coisas sobrenaturais aqui amanhã. Amanhã eu vou falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu vou falar muita coisa tremenda aqui amanhã. Eu vou parar por aqui agora esse vídeo com esse ponto. Quero que você guarde bem tudo isso que eu ministrei agora. Queridos, a partir de amanhã, eu vou entrar com vocês definitivamente na grande tribulação. No estudo. Só nele, em nome de Jesus. Eu vou entrar no estudo amanhã, com a chegada do livro selado, a abertura dos selos e tudo que a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Vou falar para você coisas que eu vi na última viagem que eu fiz a Israel em dezembro. Coisas tremendas que eu vi lá. E eu vou contar tudo para vocês. Você não pode perder a ministração de amanhã. Amanhã, 9 horas em ponto da noite, eu vou voltar aqui e eu vou entrar fundo falando sobre a grande tribulação. Eu vou parar aqui por hora, convidando cada pessoa que está aqui, que está me assistindo agora, que tem seu nome escrito no livro da vida, que tem suas vestes salpicadas com o sangue do Cordeiro, que tem a convicção que é templo, que é casa, que é endereço do Espírito Santo. Eu quero te convidar a renovar agora as suas forças. Quero convidar você nesse momento a renovar a sua fé. Quero convidar você nessa noite, independente do que você esteja enfrentando, a lembrar, como diz a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 19, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu quero dizer para você que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não pode olhar para trás. Você não pode desistir agora. Você não pode chutar o balde. Quem te levantou, quem te chamou é muito maior. Eu quero te convidar nesse exato momento a receber força do forte. Eu quero ministrar sobre a tua vida debaixo da autoridade dessa palavra. Nós estamos vivendo um momento de medo, de pânico, vivendo um momento de ansiedade e incerteza. Oh, mas eu quero profetizar sobre a tua vida agora, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração.
Em nome de Jesus, seja revestido agora pela presença de Deus. Seja revestido agora onde você está pela presença do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai cair. Você não vai fracassar. Que, como eu disse ontem, que Deus me conceda um pedido. Que cada pessoa que está aqui com a gente, que ninguém se perca. Que ninguém se perca. Mas nós possamos estar juntos naquele dia, quando a trombeta soar. Ah, que dia será esse? Oh, feche os seus olhos e imagine que dia será esse. Quando nós juntos subirmos para encontrar com Jesus nos ares. Ah, queridos, aquilo que nós entendemos agora como símbolo, como figura, como enigma, como sombra, naquele dia, nós o veremos como ele é. Nós o veremos face a face. Nós veremos Jesus face a face. Suporta, aguenta mais um pouco. Deus é contigo. Levanta a tua cabeça. Você não é uma peteca na mão do destino. Deus tem um propósito na sua vida. Você é importante para Deus. Seu nome está no livro da vida. E eu quero declarar sobre a tua vida que você é mais que vencedor pelo sangue do Cordeiro. Se você errou, pede perdão. Se falhou, levanta de novo. A Bíblia diz: se caiu, não ficará prostrado. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu declaro sobre a tua vida essa palavra. Eu quero convidar a noiva, a igreja do arrebatamento, a botar a cabeça no travesseiro essa noite e lembrar aquele hino antigo: porque ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amanhã, não perca. Amanhã nós vamos falar e vamos entrar a fundo, de verdade, na grande tribulação. Nós temos um encontro marcado amanhã, 9 horas da noite. Vem para cá. Irmão, vem para cá estudar a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração esse propósito. Todo dia está aqui com vocês. Não perca isso. É uma oportunidade ímpar. Tem muita gente aprendendo heresia, aprendendo com gente ensinando um monte de besteira por aí. Estão tendo chance de aprender coisa boa, coisa sadia. Vem para cá amanhã. Nós vamos estar todo mundo junto. Gente, espalha isso, multiplica isso, convida todo mundo. Pra gente lotar amanhã aqui de gente aqui. Tá? Eu peço uma coisa a vocês. Eu vou apagar daqui a pouco esse vídeo aqui. Ele vai estar lá no YouTube. Entra lá. Ajuda a gente. Curte. Compartilha. Assiste de novo para poder entender melhor o que eu expliquei aqui. Tá bom? E a gente vai poder estar seguindo aí. E vai ser uma bênção. Ajuda, somos com o nosso ministério. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês poderosamente. Estou vendo aqui as mensagens, ó. Simone Souza, Luciano, Selma, Simone Rodrigues, Deus abençoe, amém. Deus abençoe, minha irmã, todo mundo aí. Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Não sei se tem alguém de fora do Brasil, não sei se tem alguém participando com a gente aí. Tem alguém de fora do Brasil aí participando com a gente? Tem alguém? Tem alguém de fora aí do Brasil? De outros países que estejam participando com a gente aí? A gente de vez em quando está viajando para lá, para cá, né? Às vezes vem alguém aí de fora do Brasil, não sei, fora do Rio de Janeiro, outras cidades, outros estados, né? Não sei se tem alguém de Roraima aí, o povo de Roraima está sempre comigo nas minhas caravanas para Israel, em várias ministrações, não sei se tem alguém aí com a gente aí, tá? Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos um encontro marcado, amanhã. Se eu não estiver aqui, é porque ele voltou. Deus abençoe.